Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Luciano Moraes, doutor em música pela Universidade de São Paulo, gravando o primeiro vídeo de 2020 do nosso canal, que já está chegando a mais de quase, em torno de 100 contribuições, muitas delas frutos da participação dos usuários do canal, que sempre encaminham perguntas interessantes, sempre encaminham questionamentos que eles fazem a respeito de aspectos diferentes da formação do violonista, dúvidas pontuais e até aspectos mais amplos, aspectos mais estético-filosóficos a respeito da nossa arte. E eu quero agradecer sinceramente a esses membros, né, esses inscritos no canal que participam com essas perguntas. Acho que cada um aqui de vocês sabe a quem eu estou me referindo, o pessoal que está sempre mandando perguntas, sempre participando da construção do canal, né? E, enfim, é isso. Feliz ano novo, feliz 2020 para todos nós, que esse ano que se inicia seja realmente melhor do que o ano passado e que a gente possa aprofundar cada vez mais os nossos temas aqui e criar um canal cada vez mais interessante para vocês que curtem o instrumento, que gostam do instrumento e que tem na internet uma ferramenta útil de desenvolvimento, de encaminhamento das questões e de aprofundamento da experiência artística de vocês, tá bem? Estou aqui com a minha camisa da Fundação Hauser, para dar sorte, primeiro vídeo do ano sendo gravado com a camisa da fundação que cria os instrumentos mais fantásticos, um dos instrumentos mais celebrados do mundo, os violões Hauser, né? Essa camisa que me foi dada de presente pelo meu amigo Flávio Apro, tá? De novo, aí um salve para o Flávio Apro. E eu queria discutir aqui uma pergunta que o Giovanni Crispino encaminhou em um dos vídeos do canal a respeito de autodidatismo. Por que eu resolvi começar esse ano de 2020 com esse tema, com esse assunto? Porque eu acho que nós já temos uma certa maturidade, já temos aí pelo menos 15 anos no Brasil, pelo menos 15 a 20 anos de utilização da internet como uma ferramenta de autoeducação, né? Como se a gente pudesse, através do nosso computador, do nosso smartphone, através dos nossos aparelhos celulares, nossos dispositivos de comunicação com pessoas que estão do outro lado do mundo, como se a gente pudesse suprir algumas necessidades de formação que, antes do advento da internet, eram supridas com formas mais tradicionais de vivência, de formas mais tradicionais de relação, né? Você quer aprender violão, você vai aprender numa escola de música. Você quer aprender bordado, você vai aprender com uma pessoa que sabe bordar. Você quer aprender a cozinhar, você vai aprender a cozinhar com uma pessoa que saiba cozinhar. E o mundo profissional era muito mediado também por essa noção de comunidade, né? Então, se você quer se dedicar a um determinado trabalho, você vai trabalhar numa empresa onde há pessoas que se dedicam àquele ofício, que saibam como operar aquelas máquinas, saibam como fazer aquelas cadeiras, saibam como cortar madeira, saibam como lidar com ferragem, ou com espelhos, ou com molduras, o que for. O aprendizado era sempre comunitário, presencial e vivencial. Essas três características são absolutamente anuladas no caso das vivências pela internet. E o pessoal que defende a existência de comunidades virtuais, é só vocês se lembrarem do botão desconectar. De uma comunidade não é possível se desconectar. É impossível entrar e sair de uma comunidade quando você quer. Mas no mundo virtual isso é possível. Basta que alguém tenha xingado o seu político favorito, ou tenha batido de frente com a sua visão de mundo, ou tenha falado alguma coisa que você foi ensinado a ouvir como uma besteira. Surgem os instintos mais agressivos dos nossos ancestrais símios, a gente se torna verdadeiros animais e profere aí as coisas mais horrorosas contra essas pessoas, às vezes xinga, perde a elegância, perde a educação e se desconecta simplesmente da rede social ou se desconecta daquela pessoa que teoricamente nos endereçou aquilo que nós entendemos como uma ofensa. Nada disso é possível fazer em uma comunidade. Vamos pensar numa família, por exemplo. Se o seu irmão fala uma coisa que você não gosta, você não tem como desconectar, não deixar de ser irmão dele. Seu pai, sua mãe, se entram em desacordo com você, não dá simplesmente para você cortar relações assim de uma vez. É evidente que certas famílias experimentam situações de rupturas bastante graves e fortes, mas normalmente é preciso anos de tentativa fracassada para resolver aqueles problemas de relacionamento. Depois desses anos de tentativas fracassadas, aí surge a ruptura como um remédio para manter a sanidade mental das pessoas. A gente pode transportar essa situação então para o nosso contexto musical, por exemplo. Você simplesmente corta relações com um professor de música? Uma escola de música da qual você faz parte durante muito tempo
Claro que existe uma quebra de contrato, existe uma ruptura de contrato que a gente pode lançar mão a qualquer momento, mas é sempre um processo delicado de reflexão. Mas será, vou trocar de professor? Por que eu vou trocar de professor? Quais são as razões? Eu tenho boas razões para mudar. Você troca de professor, você vai mudar de colegas também, entende? Aí o novo professor, você vai levar um tempo até conseguir entender aquela linguagem do novo mestre e daquela nova comunidade de colegas que você assume quando você entra em uma outra escola ou trabalha com outro professor. Nada disso está presente no mundo virtual. Essa dificuldade, essa complexidade de lidar com o fenômeno do relacionamento não existe no mundo virtual. E o que a gente joga fora junto com essa facilidade de conexão? A profundidade. As conexões virtuais são sempre muito superficiais e os tópicos de conhecimento que a gente consegue absorver, dizer, levar, trazer em relação aos assuntos-chave que nós estamos trabalhando é sempre muito parcial. Por exemplo, vamos pensar num tópico que parece muito simples e muito claro, que está aqui discutido no meu canal, acho que na aula número 1. O primeiro vídeo do canal foi justamente sobre postura no violão. Tudo que vocês puderem aprender daquele vídeo a respeito de postura tem que ser adaptado ao corpo de cada um. E para que a gente saiba se essa adaptação está sendo feita de maneira correta, é preciso que um professor experiente esteja observando de fora quais são os pontos de tensão, quais são os pontos de acomodação, que às vezes podem levar vocês a terem que inclinar o violão um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, um pouco mais longe, um pouco mais perto, conforme as proporções dos corpos de cada um. Isso só pode ser feito por alguém que domina a linguagem. Não pode ser feito por alguém que está avaliando em si mesmo as possibilidades de adaptar aquela postura daquela pessoa naquele contexto, com aquele instrumento, para si mesmo, num processo de construção e de assimilação da postura. O vídeo que eu gravei no início desse ano, lá da Itália, que eu tirei férias na Itália esse ano, e a gente passou por um rio, que é o rio Pó, que a tradição, a história, a lenda de Ícaro diz que foi onde ele caiu quando tentou chegar até o Sol, construiu asas para voar e chegar até o Sol, mas o calor do Sol queimou a cera com que ele colou o seu material e ele caiu, né, de lá, e o lugar da queda foi justamente esse rio, né, que eu visitei. É o vídeo passado, vocês podem dar uma conferida lá, se bem que seja mais um vídeo de férias, né, do que um vídeo de conteúdo propriamente dito. O que tem a ver esse vídeo? Né? Tem a ver o problema que a gente tem de tentar chegar a algum lugar que a gente não conhece. Fatalmente vão surgir imprevistos. Da mesma maneira que Ícaro não percebeu que ele não poderia usar cera para colar o material do seu equipamento, né? Também as pessoas que se arrogam a possibilidade de se tornarem autodidatas não têm ideia dos problemas que eles vão ter que enfrentar quando chegarem em níveis mais avançados. É por isso que é necessário que haja um olhar de fora, um olhar especializado. Podemos dizer isso sem medo de ser contraditórios. Eu estou me dedicando muito a esse canal. Ano passado eu fiz uma média de 3 vídeos por semana. Isso é uma loucura para qualquer youtuber. As pessoas recomendam uma frequência bem mais light. Então eu acredito no processo de comunicação da internet, certo? Certo. Mas eu sei das limitações desse canal. E eu procuro dizer, inclusive, que as pessoas que procuram um aprofundamento maior em relação à arte como conhecimento, precisam se integrar em uma comunidade. A utilidade do canal não vai desaparecer por isso. A internet é uma coisa que veio para ficar e veio para acrescentar as possibilidades de aprendizado que nós já tínhamos. Ela não veio substituir nada. Veio acrescentar, veio melhorar a comunicação, veio facilitar a divulgação dos trabalhos de artistas competentes, de artistas inteligentes que têm o que dizer. Os critérios pelos quais esses artistas vão ser selecionados continuam sendo exatamente os mesmos. Não adianta nada você ter um canal bem montado no YouTube e não saber afinar seu instrumento. Não adianta nada você ter um canal super produzido, com edições, com alta tecnologia, de ponta e tal, e não ter uma consciência daquilo que você está dizendo, daquilo que você está falando. E proliferam na internet canais de YouTube feitos por pessoas, sem dúvida, bem intencionadas, mas que não passaram por um arco completo de formação e acabam divulgando verdadeiras atrocidades em relação à música, à técnica. Então, os canais no YouTube que falam sobre música, eles sempre vão ter a sua utilidade para o uso dos autodidatas. Mas os autodidatas têm que ter consciência de que em algum momento eles vão ter que procurar um professor presencial.
A música é uma linguagem. Nunca se esqueçam disso. Tenham em mente que a música é uma linguagem. E como linguagem, ela não pode ser exercida numa sala mediada por vídeos. Ela tem que passar pela experiência da discordância, da correção, da divergência, do desafio, da proposta improvisada que surge a partir do momento em que o aluno traz alguma coisa que o professor nunca parou para pensar a respeito, mas ele vai ter que revisar seus conhecimentos para dar uma resposta à altura daquele desafio que o aluno está propondo. E acima de tudo, os alunos também têm que se abrir para possibilidades que eles não têm ali diante de si. A maioria das coisas que a gente aprende numa escola de música são completamente inesperadas. Mas as redes sociais fazem a gente se convencer de que tudo aquilo que contradiz o que a gente acredita é falso ou errado, ou é fake news. Na verdade, aquilo que contradiz o que você acredita é justamente onde está a trilha que você deve tentar seguir para se aperfeiçoar. E essa é uma dificuldade muito grande com a qual os alunos se enfrentam hoje, por exemplo, quando entram em universidades. As universidades são lugares onde a gente é chacoalhado nas nossas crenças, nos nossos valores em relação à música, em relação ao que é técnica, em relação ao que é repertório. E a resistência em relação a essa novidade causa muitos problemas de adaptação. Seria muito mais interessante que a gente desenvolvesse uma atitude um pouco mais aberta, um pouco mais positiva e um pouco mais flexível em relação às novidades. As redes sociais realmente não ajudam muito nisso, mas as redes sociais podem ajudar as pessoas a avisar isso e deixar aí uma sementinha na cabeça das pessoas para que elas pensem em abrir um pouco mais a cabeça, em abrir um pouco mais a sua zona, vamos dizer, de aceitação de diferenças, para que a formação seja realmente uma coisa mais complexa, mais profunda e mais compartilhada em ambientes reais de convivência. Tá? Parece que eu afastei do assunto, Giovanni, mas não. O autodidata hoje é um autodidata com smartphone. Então ele não é o autodidata de 100, 200 anos atrás, que simplesmente não tinha como se dedicar a uma educação formal e ficava colhendo informações a partir de vivências com mestres e com professores e com artistas que ele admirava. Hoje o autodidata não toma um ônibus para procurar um professor de bairro. O autodidata pensa em sobreviver com o seu smartphone. Então a situação do autodidata hoje é, na verdade, muito pior do que a do autodidata de 100 anos atrás. É preciso tomar cuidado com isso, filtrar muito bem as informações e participar de uma comunidade. A melhor forma de participar dessa comunidade, de uma comunidade qualquer, é fazendo aulas presenciais e partilhando o que você está aprendendo com seus colegas, com as pessoas que estão naquela escola ou que são alunos daquele mesmo professor. Uma última coisa a ser dita a respeito do autodidata é que existe uma chance muito grande de que o autodidata seja, na verdade, uma lenda. Eu vou mencionar 3 casos específicos que são muito conhecidos dos músicos e que são frequentemente evocados quando um professor efetua alguma correção. Ele fala, não, mas você não pode fazer a coisa assim, deve fazer a coisa do outro jeito. Ele fala, mas fulano de tal, mas beltrano, mas ciclano. Os 3 exemplos são Claude Debussy, que brigava com os professores do Conservatório da França porque, entre outras coisas, era proibido o uso de quintas paralelas. E Debussy dizia, mas essas harmonias de quintas paralelas são belas, por que eu não posso utilizá-las em uma composição séria? A lenda nisso está o seguinte, vejam que Debussy brigava com os professores do conservatório, ou seja, ele estava inserindo em um ambiente presencial de aprendizado. No que ele discordava era em relação aos materiais que esses professores descartavam. Ele utilizou esses materiais com bastante êxito em obras que são, claro, revolucionárias, diferentes daquilo que se compunha até então, mas que eram calcadas nas regras tradicionais que tinham sido aprendidas e absorvidas pelo Debussy. É claro que ele utilizava muito esses encadeamentos com quintas paralelas que eram intervalos proibidos, mas ele sabia exatamente como fazer um encadeamento sem utilizar as quintas paralelas, ou seja, ele sabia seguir a regra. O segundo exemplo é o Heitor Villa-Lobos, que é um compositor que nós sempre pensamos como um músico autodidata que nunca se ligou a uma escola formal. Falso! O professor Pedro Paulo Salles, da USP, tem feito uma pesquisa exaustiva em relação ao Villa-Lobos e descobriu, entre muitas outras coisas, que Villa-Lobos se desligou do curso noturno do conservatório. Na verdade, foi o contrário. Ele era aluno do curso noturno do Conservatório Nacional de Música do Rio de Janeiro, mas quando o pai dele morreu, ele precisou trabalhar para sustentar a casa, né? Então ele não poderia fazer parte do curso diurno, ele estava estudando no curso noturno, e esse curso foi desligado, foi cancelado. Algum ministro
presidente, prefeito, governador, sei lá, que achava que cultura para pobre era perda de tempo, simplesmente com uma canetada cancelou o curso noturno do conservatório e com isso Villa-Lobos não pôde continuar estudando porque ele, como tinha que trabalhar para sustentar a família, não tinha condições de frequentar os cursos nos horários da manhã e da tarde. Ou seja, Villa-Lobos não só frequentou durante um certo tempo o curso formal do Conservatório Nacional do Rio de Janeiro, como também só se privou da relação presencial com seus professores quando esse curso foi extinto. Jamais foi a intenção do Villa-Lobos fazer a sua obra do nada, do próprio coração, da própria cabeça. Não, ele sabia muito bem que ele precisava de professores. O terceiro e último exemplo é exatamente Andrés Segovia, que vendeu durante a vida inteira a ideia de que ele aprendeu a tocar violão sozinho. Mas as primeiras gravações de Segovia são muito parecidas com as últimas gravações de Miguel Liobé, que era um violonista que apadrinhou Segovia durante um determinado tempo. Ensinava peças para Segovia que ninguém mais sabia tocar naquele tempo. Segovia passava horas observando como as mãos de Liobé funcionavam, como ele resolvia problemas técnicos, como ele estudava. Há fotos de turnês de Miguel Liobé com grupos de amigos que o seguiam, e lá estava Andrés Segovia, assíduo frequentador dos concertos de Miguel Liobé. Segovia jogou toda essa colaboração, toda essa ajuda no lixo e desenvolveu uma narrativa fantasiosa de que ele teria se formado sozinho, quando isso não é verdade. Para quem não conhece, Miguel Liobé é o principal aluno de Francisco Tárrega, então nós temos que entender Segovia como um cara que veio de uma tradição de ensino presencial forte. Tárrega foi um dos maiores violonistas da história, Liobé foi um dos principais alunos dele. Segovia provavelmente foi um dos melhores alunos de Liobé, só não teve a decência de admitir isso, de assumir que ele também aprendeu como mestre. Então veja, esses três exemplos, Debussy, Villa-Lobos e Segovia, são exemplos que não são bons para falar de autodidatismo, simplesmente porque eles não eram autodidatas. Todos eles participavam de um movimento, uma comunidade, um grupo de formação técnica, musical e estética muito rigoroso e muito potente. Eu acho que isso encerra a questão, né? Sem desincentivar de maneira nenhuma aqueles que pretendem desenvolver o seu conhecimento através da internet. Não quero fazer isso. Acho que a internet, vou repetir, né? Continua sendo muito útil para a divulgação de informações, mas em algum momento vocês têm que ter consciência que é necessário se ligar a um professor, a uma escola, a uma comunidade. Vamos se ligar a essa comunidade, vamos descobrir quem são os violonistas da nossa cidade, do nosso bairro, quem são as pessoas que moram perto de nós, que cultivam essa arte conosco. E vamos tentar presencialmente ajudar essas pessoas, pagando aulas, comprando CDs, comprando partituras, incentivando o trabalho dessas pessoas e fazendo com que essa atividade profissional chamada música de concerto seja, enfim, sustentável, seja, enfim, viva na nossa comunidade. Tá bem? Quero agradecer mais uma vez aos usuários do canal que têm feito de tudo aí para manter o canal funcionando, com ideias, com propostas. E quero dizer que eu estou na área. 2020 promete uma série de trabalhos novos aí comigo como solista e também com o trio Elipsoidal, com o Breno Chaves e o Alberto Guedes. O Breno, inclusive, já cobrou de mim aqui que eu tenho que voltar para ensaiar, né? E espero que vocês fiquem antenados aí para saber das próximas novidades que vão surgir ao longo do ano 2020. Um abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista.